Tudo tem a hora certa. Tudo tem a hora certa. Não é o programa de Daniel não, que dá a hora de 2 minutos. Não. Mas tudo tem a hora certa. Leia aí, por favor, irmão Hélio. 25:11 de Provérbio. 25:11. O que é que diz aí? Amém. Olha lá, irmão. Veja a observação. Isso é provérbio. Que riqueza de colocação. Como maçãs de ouro. Maçã de ouro servida em quê? Numa salva de prata. Maçã de ouro servida numa salva de prata. Assim é a palavra dita ao seu tempo. Esse é o grande cuidado que nós temos como crentes. Como crentes. Palavra dita na hora certa. A bandeja de prata e está coberta por maçã de ouro. Como é importante nós ter zelo pelas nossas palavras, caprichar, ter cuidado quando isto acontecer. Quando nós cuidamos dos nossos lábios, irmãos, nos livramos de angústias e de perturbações. Provérbio 13:3. Provérbio 13:3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem o quê? Perturbação. Guardar os lábios é uma bênção. A boca conservada, a sua alma vai sempre fluir. Mas aquele que abre sem piedade, sem repensar, olha, é uma perturbação. O cuidado com o que nós proferimos é uma necessidade constante. A Bíblia diz que nós devemos ser tardio para falar. Pode prestar atenção. Camarada que conversa demais, você se priva para falar menos, porque sabe que se ele ouvir 10 tons, ele vai propagar milhões. Entendeu? Então precisamos ter cuidado. E você vai conhecendo as pessoas. Com as pessoas fala, com as pessoas diz, você vai conhecendo. A proporção que ele vai trabalhando, estando na sua vida. Quem fala muito tem perturbação. Uma irmã me disse assim, disse, pastor, foi lá em Santa Cruz. Uma irmã me disse assim, pastor, meu esposo fala tanto que ele fala até de noite, dormindo. Até de noite dormindo ele fala. Fala aqui numa coisa. Então tem pessoas assim, que gostam de falar, o dia é pouco para ele falar, ele não satisfaz, então ainda fala de noite dormindo. Então queremos ter muito cuidado nas nossas palavras. Provérbios capítulo 21 e o versículo 23 diz assim, o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. O que guarda a boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Então, irmão, nesta noite, a palavra para todos nós é para sermos mais cuidadosos nas nossas conversas. Crente não pode falar palavras torpe. Crente não pode, não deve falar palavras torpe ou torpe. Vai depender como você acentua. Não é? O professor de linguística
sabe que nenhuma das duas está errada, que a linguística diz que não existe erro. Hein? Adequação. Não existe erro. Essa é a beleza da linguística. Perdoa todo mundo. Perdoa todo mundo. Então a palavra não tem crente, salvo, não pode. O que diz Efésios aí, irmão Hélio? Efésios capítulo 4 e versículo 29. Vem, aleluia! Que bênção, irmão. Você é um crente que o pessoal onde você trabalha gosta de lhe ouvir. Você é um crente que aí onde você estuda, seus colegas, o professor, o diretor de disciplina, a coordenadora da escola, dos cursos, gosta de lhe ouvir. Que bênção, por quê? Porque ele diz assim com muita propriedade: não sai da sua boca palavras torpes. Você não pronuncia palavra nesse sentido. As suas palavras são palavras boas, como ele coloca aqui, que promove edificação. Tem pessoas que dizem assim: vai ter uma palestra com o doutor fulano de tal, com o cicrano tal. Você diz: vou assistir, porque você sabe que aquilo que ele vai proferir são palavras boas, são palavras edificantes. Isso é o que é importante. Diz que graça aos que ouvem. Isso é muito bom. Falar palavra torpe é pecado, irmão. É pecado. E você me pergunta: pastor Miranda, e o que é? Aqui tem algumas definições que eu coloquei aqui. O que é palavras torpe? Torpe é aquilo que é infame. E o que é infame? É o que é vergonhoso, é o que é obsceno, é o que é indecente. E tem uma palavra que a gente nem gosta de pronunciar, mas eu vou dizer aqui: nojento. Então, palavra torpe é uma palavra nojenta. Está dentro dessa classificação que a gente colocou aqui: sórdido, ignóbil. Isso tudo é o que se refere aí entre o seu sinônimo de torpe: asqueroso, desprezível, imundo, repelente, sujo. Tudo isso é o que é palavra torpe. Quando a gente observa todo esse conteúdo e os seus significados, você vai dizendo: meu Deus, me guarda de dizer palavras torpes. Não quero pronunciar a palavra torpe. Você não é velho homem, você nasceu de novo. Você tem nova vida, glória ao nome de Jesus. Então você agora nasceu de novo, não pode mais viver o que vivia na velha natureza. Graças a Deus por isso. Nosso linguajar mudou. Não é aquele linguajar chulo, não. Linguajar mudou. Quem está em Cristo, o que ele é? Vamos aqui trazer para o sentido do que estou falando. Quem está em Cristo, nova criatura é. A linguagem velha já passou e agora tudo é numa linguagem nova. Glória ao nome de Jesus. Muito bom entendermos e compreendermos isto. Olha, irmão, se o crente ainda fala alguma palavra torpe ou algum palavrão, é preciso fazer uma sessão de libertação dele. Vamos fazer um culto de libertação para libertar esse crente e essa crente dos palavrões, da palavra torpe,
da palavra nojenta. Vamos tirar em nome de Jesus, para que ele viva uma vida feliz em Cristo Jesus, nosso Senhor, que ele vai agradecer a Deus. É anormal o crente, né? Eu estava numa certa repartição, aí ligou um irmão, eu sabia que ele era irmão, e ele só não sabia que quem estava atendendo o telefone era outro irmão. E aí eu atendi o telefone, e ele disse: diga aí, bicho. E é isso, meu Deus do céu. Diga aí, bicho. Isso é maneira de cumprimento? Isso é forma. Isso é normal. Isso não é normal para um crente. Você ligar para qualquer que seja a repartição, o escritório, ainda que seja do irmão, ainda que seja de uma pessoa da sua família, uma pessoa muito próxima. Diga aí, bicho. É isso. Humanos falando com bicho, humanos falando com animais. Não pode, irmão. Precisamos deletar, vamos usar a linguagem da internet aqui, precisamos deletar esse tipo de linguagem que não serve, que não é edificante de maneira alguma, meus amados irmãos. É muito importante. A nossa palavra pode contaminar as pessoas. São Mateus capítulo 15, irmão Hélio, capítulo 15, São Mateus, versículo 18. O que é que diz aí? Olha lá, que sai da boca, não é? Está dentro, não é isso? Colocado aqui, que sai da boca procede de onde? Do coração. E aí isso contamina. Que tremendo, meus amados irmãos. É importante a gente ver isso aí. Temos que tomar muito cuidado para não estragar as pessoas que nos ouvem, as pessoas com quem que estão em nossa volta. Fulano de tal diz que é crente, já ouvi isso. Pastor, fulano de tal diz que é crente. Agora, pastor, a boca dele não é não. Viu? A boca dele não é não. Diz que ele é crente. Ele diz que é crente, ele carrega uma Bíblia. Mas a boca dele não é crente. Não. Ou seja, a linguagem dele não é a linguagem que crente salvo, crente fiel. As nossas palavras definem o nosso futuro, irmão. Nossas palavras definem o nosso futuro. Provérbio 18 e 21. Provérbio diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. A nossa palavra define o nosso futuro. E aí está. Nossa palavra, ela precisa ser equilibrada, muito equilibrada. A boca procede isto. E aí nós precisamos entender: morte e vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. 21 e 23 de Provérbios. São ensinamentos ricos, preciosos para nós, os crentes. Como é bom assim. Lá no livro de Salmo 37, lê aí, irmão Hélio, 37 e 30. Salmo 37, versículo 30, fala da sabedoria. Isso. Oh, glória. Aleluia. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala o que é errado, o que é reto, o que é reto, o que é certo. Por isto que o crente não pode mentir.
Porque quando o crente mente, aí perde a confiança. Depois que você consegue descobrir de que aquilo que aquele irmão fala é fanfarra, é fantasia, entendeu? É um bocado de coisas contrárias. Ele perde a confiança. Daí em diante ele pode falar 1000 verdades. Você sempre vai estar suspeitando. Será que é verdade? Será que está certo? Porque ele perdeu a confiança. E é muito, muito, muito importante. Eu fui na cidade do Oiapoque, quando eu era pastor na Guiana Francesa. Teve um pastor lá que foi acusado por uma irmã da igreja de que ele tinha se enxerido para ela, vamos usar assim uma linguagem bem simples. E aí ele estava ameaçado de perder a igreja, e eu tinha recebido esse pastor várias vezes lá na Guiana Francesa. Ele esteve comigo em muitas oportunidades. Eu tomei conhecimento, eu fui até o Oiapoque. Cheguei lá, irmão Sampaio, ele já dorme no Senhor hoje, pastor Sampaio. Cheguei lá e pastor, foi uma alegria para ele que eu cheguei, mas eu vim para voltar logo. Eu vou pegar o último voo que sai daqui de São Jorge, que é a cidade fronteira com o Oiapoque, para Caiena. Eu cheguei, eram umas 10 horas, o último voo era às 3h30 da tarde. No voo de 3h30 eu volto. E aí fui conversar com ele. E ele chorava e dizia: pastor, o meu maior sofrimento é porque eu tenho convicção que essa irmã está mentindo. Eu não procedi assim. Não houve nada disso. Sequer, essa irmã pode ter tido uma imaginação, pode ter tido um pensamento, ou admito até que ela sonhou. Mas eu nunca fui indecente com esta pessoa. Eu nunca me dirigi de forma indecorosa com esta irmã. E eu perguntei se ele tinha coragem de me entregar um presbítero ou 2 da igreja que conhecesse a casa e que, se possível, até com as esposas, e que eu fizesse uma visita naquela pessoa, saber o porquê ela estava incriminando, acabando, tão usada pelo inimigo para acabar o ministério do pastor, para destruir o ministério do pastor, porque a essa altura ele já tinha recebido as ameaças, e a essa altura os irmãos sabem que uma notícia dessa faz logo uma divisão. Uma parte acredita, outra parte não acredita. A parte que acredita já fica sem vontade da igreja, já fica sem força para levar a família, gera um desconforto muito grande em qualquer lugar. E ele me apresentou o nome das pessoas, e fomos lá na casa dessas pessoas, e eu convidei essas pessoas para ir, e teve uma irmã que disse: não, meu marido pode ir, mas eu não quero ir não. A outra irmã disse: não, com meu marido eu vou para todo canto. E aí fomos conversar com essa irmã, buscar dessa irmã, extrair dessa irmã: irmã, eu vim aqui na sua casa, sou pastor em Caiena, na Guiana Francesa, mas tomei conhecimento desse problema aqui. Eu quero que a senhora me conte aqui, me diga como foi, porque eu tenho aqui a versão do pastor. O pastor contou a história dele para mim, mas eu não ouvi a história da senhora, eu não conheço a história da senhora, a não ser dessas conversas soltas que existe. Aí
Depois de ouvir uma meia hora aquela irmã contar a história, em alguns momentos ela até chorou. E eu olhei para aquela irmã firme e disse: minha irmã, a senhora tem coragem de sustentar a sua conversa como verdade, num juramento que a senhora fará em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A senhora tem essa coragem de validar o seu testemunho usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ela ficou calada uns minutos, aí disse assim: pastor, eu não preciso do Pai, do Filho e do Espírito Santo para testemunhar que a minha palavra é a verdade. Tudo bem, minha irmã, a senhora não precisa, eu acredito. Agora eu, pastor Miranda, preciso. Sou eu que preciso. Valida a sua história em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ela disse: não. Eu disse: irmã, vá se converter, que a sua história não é verdadeira. Eu vou embora. Pode até o pastor perder o pastorado, pode até o pastor ser injustiçado, pode até o pastor ser punido, mas eu vou ter conhecimento que a senhora vai se arrepender e vai pedir perdão na igreja aqui pela calúnia que a senhora está levantando ao pastor. Fui embora. Passei lá: pastor Sampaio, fique tranquilo, sua palavra é a verdade, o senhor pode ficar suspenso ministerialmente. Na época era o pastor Otoniel Alencar. Pastor Otoniel, pastor presidente, pode suspender o seu pastoreio, o senhor pode retornar ao seu lugar de origem. Ele já é um cidadão idoso. Tudo isso pode acontecer. Fique firme, porque Deus vai tratar com essa irmã. Essa irmã vai chegar aqui pedindo perdão e reconhecendo que ela mentiu, acusando um homem de Deus. Devemos ter muito cuidado naquilo que nós falamos. Passaram-se 1 ano e meio, 18 meses, e o pastor Sampaio perdeu a igreja, foi embora lá para Amapá. Outro pastor veio, com 18 meses que ele estava lá, recebo um telefonema do pastor Sampaio: pastor Miranda, será que não dava para o senhor vir a Oiapoque? O senhor vai fazer o que em Oiapoque, pastor Sampaio? Disse: a irmã caiu numa enfermidade terrível, está dentro de casa, criada, não sai para canto nenhum, e mandou uma mensagem para o pastor e disse que sabia que ia morrer, mas antes de morrer precisava pedir perdão a mim, e eu vou lá diante da igreja para que dê o perdão a esta irmã. Felicidade dela, pastor, felicidade dela, porque ela entendeu de pedir perdão. Pior se tivesse endurecido a cerviz e não tivesse morrido com esta calúnia e com essa destruição. Louva a Deus, irmão. Depois de mais 9 meses, fui convidado para ir para uma localidade chamada Fazendinha, lá próximo de Macapá, de Amapá. Pastor Sampaio restaurado no seu pastoreio. Queridos, precisamos ter muito cuidado nas nossas conversas, nas nossas palavras. As nossas palavras são por demais importantes. Nossas palavras, ela diz do nosso futuro. O Espírito Santo é quem nos ajuda. Salmo 141, irmão Hélio. Salmo 141, versículo 3. O que diz aí?
Aleluia. Põe uma guarda nos meus lábios. Cuidado, peça, porque não adianta, não fica ninguém impune. Calúnia é uma das coisas mais terríveis que se pode sofrer. Não. Põe uma guarda. Coloca um guarda aqui, uma guarda nos meus lábios, na minha boca. Guarda As portas do meu lábio. Nós podemos orar pedindo a ajuda de Deus para domar a minha língua. Como nós não somos católicos, na igreja católica ele bate assim, ó, bate na boca. Nós não somos católicos, não batemos na boca, mas podemos orar pedindo a Deus a misericórdia dele, para ele guardar a nossa língua, livrar a nossa língua. É preciso fazermos isso. Eclesiásticos 5 e 6, Para nós concluir. você construiu e agora a boca terminou destruindo. As nossas palavras são muito importantes. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe o seu povo, que cada um de nós possamos, irmão, ser cada dia fortalecido, alimentado e ter cuidado naquilo que falamos, em nome do Senhor Jesus.